Minha irmã e meu irmão botafoguense, como é que você tá? Tudo bem? Então chega junto aqui comigo para a gente conversar sobre Botafogo como nós fazemos diariamente aqui nesse canal. São exatamente 10 horas da manhã do dia 23 de agosto de 2024, sexta-feira. E como já é do conhecimento de todos, o Botafogo ele irá enfrentar o São Paulo nas quartas de final da Libertadores. Quartas de final que o Botafogo não jogava desde 2017, quando foi a última vez que o Botafogo participou de uma Libertadores, né, naquela edição. Desde então, o Botafogo nunca participou de Libertadores, muitos altos e baixos, muitas situações complicadas, né, ocasionadas por má gestão, por decisões muito erradas, né, da diretoria, times muito ruins, Botafogo afundado em dívidas, R$ 33 na conta, tudo aquilo a gente viveu, né? Mas os tempos são outros. Botafogo novamente chega às quartas de final da Libertadores, é líder do Campeonato Brasileiro. Eu quero trocar uma ideia sobre isso. Bom, primeiro falando do retrospecto, né, desse confronto em mata-mata. O Botafogo e São Paulo, eles nunca se enfrentaram em Libertadores, mas já decidiram uma Recopa em 94. O São Paulo venceu por 3-1 lá no Japão. O Botafogo, ele foi campeão da Copa Conmebol em 93. São Paulo foi campeão da Libertadores. Então eles decidiram a Recopa. O São Paulo, ele venceu o Botafogo e foi campeão. Em competição de mata-mata, Botafogo e São Paulo já se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Brasileiro de 1981. O São Paulo levou a melhor com placar agregado em 3-3. O São Paulo avançou por ter feito melhor campanha. E o último mata-mata entre São Paulo e Botafogo foi nas oitavas de final da Copa do Brasil de 99. O primeiro jogo foi no Morumbi, com empate em 1-1, e no jogo de volta no Maracanã, o Botafogo venceu por 3-1 e chegou àquela final da Copa do Brasil. Mais um título, né, que o Botafogo deixou escapar. Foi vice-campeão para o Juventude. E o São Paulo ele chega às quartas de final depois de eliminar o Nacional do Uruguai. O primeiro jogo foi empate, lá na casa do Nacional, e o segundo jogo, ontem, né, no Morumbi, o São Paulo venceu por 2-0, de forma até confortável. O Nacional foi pouquíssimo produtivo no jogo. O São Paulo não teve dificuldade, fez 2-0, depois administrou com total conforto o jogo e se classificou. Bom, tem favorito? Eu vou dar minha opinião aqui bem honesta. É fato que o São Paulo ele tem mais tradição em Libertadores. O São Paulo é tricampeão da Libertadores. O São Paulo é tricampeão mundial. É um adversário que tem que ser respeitado. Está nas 3 competições. Está bem no Campeonato Brasileiro. Está nas quartas de final da Copa do Brasil. E agora está nas quartas de final da Libertadores. É um bom time, cara. Tem um bom elenco. Por outro lado, o Botafogo. Ele não disputa Libertadores todo ano, como eu falei, a última vez foi em 2017, mas vem jogando um futebol melhor que o São Paulo nesse momento. O Botafogo enfrentou um adversário muito mais difícil nas oitavas de final do que o São Paulo. O Botafogo eliminou um dos principais candidatos ao título da Libertadores, jogando muito bem o primeiro jogo. O segundo jogo teve contornos dramáticos, né? Mas conseguiu um empate e se classificou. O Botafogo tem um bom time, um bom elenco, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, meu amigo, não vejo favoritismo para nenhum lado. O fato do São Paulo ter mais tradição, ter muitos títulos internacionais, aquela coisa toda, não significa que ele vai eliminar o Botafogo. Não significa. O fato do Botafogo ser líder do Campeonato Brasileiro, ter eliminado o Palmeiras, né, um adversário mais difícil do que o Nacional, também não significa que o Botafogo vai passar pelo São Paulo. O que vai determinar isso é a mentalidade do Botafogo nesses 2 confrontos, a postura que o time vai ter,
Se o Botafogo vai saber jogar esses 2 jogos, se o Botafogo ele vai ser um time equilibrado, um time organizado, um time inteligente, um time efetivo, e se vai entregar dentro de campo tudo aquilo que esse time pode. Porque esse time pode muito. O Botafogo tem um bom time, cara. Isso aí não é dúvida para ninguém. Mas se o Botafogo conseguir ter equilíbrio, ter organização, saber jogar esses 2 jogos, o primeiro jogo já é no dia 18 de setembro, no Newton Santos, e também o segundo jogo, no dia 25, sendo um time bem postado, equilibrado, um time efetivo, um time organizado, e os jogadores entregando tudo que podem individualmente e também coletivamente, o Botafogo tem tudo para se classificar. Porque se a gente colocar no 1 contra 1, né, no cara a cara, jogador por jogador, de Botafogo e São Paulo, a gente vai ver, cara, que o Botafogo vai ter grande vantagem no cara a cara. Mas é preciso colocar tudo isso dentro de campo. E, principalmente, nesse período data FIFA, do dia 1º de setembro até o dia 15 de setembro, não vai ter nenhuma partida. Então, vai ser um período que o Botafogo irá se preparar ainda mais, né? Vai ser um bom período aí para o Arthur Jorge corrigir, né, algumas coisas, alguns erros que esse time ainda comete, principalmente na parte defensiva. Vai servir para dar mais entrosamento ainda ao time, treinar finalizações. O Botafogo ele tem perdido muitos gols. O Campeonato Brasileiro é o time que mais marcou gols. E mesmo assim, a gente vê que o Botafogo perde muitos gols. Então, o Botafogo tem sido um time muito criativo, tem criado diversas chances de gols, cara. Diversas chances de gol. Então, se preparar, cara. Se preparar para a sequência do Campeonato Brasileiro e para essas quartas de final. E também, é claro que o Botafogo precisa, cara, se reforçar. Isso é um ponto que eu sempre falo aqui. É um assunto que eu sempre toco aqui. Porque a janela ela fecha dia 2 de setembro. E o Botafogo precisa contratar, cara, um zagueiro e um lateral direito. Imagina se nesse jogo contra o Palmeiras, algum zagueiro do Botafogo precisasse ser substituído. Ou o Bastos ou o Alexander Barbosa. A gente já vê entrando em campo o Lucas Halter. E a gente lembra como foi o segundo tempo do jogo? Quantas bolas levantadas na área pelo Palmeiras, quantos ataques o Palmeiras teve no segundo tempo, como, né, foi o volume de jogo do Palmeiras no segundo tempo. Se tivesse o Lucas Halter, meu amigo, como que seria isso? Como seria esse jogo? Então, que bom que a gente conseguiu ter ali em campo, até o final do jogo, a dupla titular. Então o Botafogo precisa contratar um zagueiro até o fechamento da janela. O período de inscrição para as quartas de final da Libertadores é até dia 13 de setembro. Então o Botafogo ele pode fazer 3 trocas na lista inicial de 50 jogadores. Tira 3 e inclui 3. Então tem diversos jogadores ali que nem estão mais no time, diversos jogadores que o Botafogo não teria nenhuma dificuldade em tirar. Então até lá o Botafogo ele precisa ter incluído esse zagueiro e esse lateral direito. Lembrando que a janela fecha dia 2. O Botafogo precisa correr contra o tempo para trazer esse zagueiro e esse lateral direito. E para finalizar, o São Paulo não vence o Botafogo desde 2020. A última vitória do São Paulo sobre o Botafogo foi em 9 de dezembro de 2020, vitória por 4-0. A partir dali, foram realizados 6 partidas, 6 jogos, com 4 vitórias do Botafogo e 2 empates. Esses 2 empates foram os 2 últimos jogos. No segundo turno do ano passado, Botafogo e São Paulo empataram em 0-0 no Morumbi. E também no primeiro turno, né, na última rodada do primeiro turno do campeonato desse ano. Na 19ª rodada, Botafogo e São Paulo empataram em 2-2. E as outras 4 vitórias foi no primeiro turno do campeonato de 2023, segundo turno do campeonato de 2022, o Botafogo venceu por 1-0,
Primeiro turno do campeonato de 2022, o Botafogo venceu por 1-0. E no segundo turno do campeonato brasileiro de 2020, o Botafogo venceu por 1-0. Aquele time ridículo que o Botafogo tinha caiu para a Série B. O Botafogo venceu o São Paulo por 1-0 no Newton Santos no dia 22 de fevereiro de 2021. Como teve a pandemia, teve um período ali sem jogos, o campeonato de 2020 se estendeu até 2021. Beleza? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Você que chegou até aqui, se inscreva no canal. Não custa nada. É 08 bola a bola. Se inscreva aí. Deixa o like e ativa o sininho das notificações. Beleza? No mais, eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.